Eu pergunto e você responde. Responde para você mesmo, para que você obtenha algumas respostas sobre alguma coisa que você precisa decidir. Ou entender. Esse livrinho de perguntas e respostas. Vamos lá. Vamos apertar alguns botões e ver o que acontece. Se inscreva no canal, curta o vídeo e vem comigo. Diversão. Mensagem, capítulo número 8. Com que frequência você se diverte com coisas como esportes, música, filmes, TV ou jogos eletrônicos? Raramente. Uma vez por dia, várias vezes por dia. Quem ou que tem mais influência em sua escolha de diversão? Seus colegas, seus pais, ainda para colocar mais pessoas, né? Seu cônjuge, seus filhos, a propaganda. Quais as opções de diversão você anda tendo? Quais diversões você consegue colocar nas suas 24 horas? Jogos eletrônicos, devo jogá-los? Você é um viciado em jogos online? Aqui pergunta, né? Se os jogos que você gosta promovem obras da carne. Não sei quais. Ontem eu tava com a minha filha, né? Saindo de um local, e aí eu vi uma conversa, né? E vou compartilhar com vocês, já que eu não trago também o nome das pessoas e nem conheço também. Conversa do mundo, do povo, né? Que deve ser a conversa de muitos. Então a senhora contava o seguinte: eu tenho uma vizinha que ela perdeu quase 50 mil reais. Aí contava ela que essa vizinha dela tinha perdido, sei lá, 40 e poucos mil reais, quase 50 mil reais, e o marido dela, não suportando, pediu o divórcio para ela. E essa perda foi por conta de um jogo online. Então, que ela achava que ela ia ganhar, e ela perdeu quase 50 mil reais. E, além do dinheiro perdido, perdeu também o marido. Só que essa senhora que estava contando isso, ela estava passando dicas para as outras pessoas de como jogar melhor e de como ganhar. Então eu não entendi direito, sabe? Ela contou essa história e no final ela recomendou o jogo. Ai. Aí 31. Mensagem 31. Como posso manter a música no seu devido lugar? Qual a importância da música para você?
Quando você escuta música, qual é o seu estilo de música favorito e por quê? A música tem influência nas nossas emoções, então a gente deve tomar cuidado com isso. Ó, tá mostrando aqui a imagem de uma menina com uma maçã e tá cheia de larvas dentro. A música é como comida, o tipo certo na quantidade ideal faz bem, o tipo errado em qualquer quantidade faz mal. Então escute o louvor, né? Aqui traz o exemplo de Davi. Davi, compositor e músico de talento. Ele até mesmo fazia os próprios instrumentos. Olha que lindo. Era tão habilidoso que o rei o convidou para tocar na corte. Davi aceitou, mas ele não se tornou orgulhoso nem deixou que a música controlasse a sua vida. Ele preferiu usar seus talentos para louvar a Deus. Use a música para aumentar o seu prazer de viver. Amém. Amplie seu gosto musical. Uma forma de fazer isso é aprender a tocar um instrumento. Olha, eu sempre quis ser pianista. Hoje eu tava falando pra vocês da Eva Milha, minha personagem, né? Pois é, aí que nasceu. Então, quando eu era criança, eu fiz aula de piano, pouco tempo, porque minha mãe não quis mais pagar a mensalidade, a professora perguntava, aí não vai pagar a mensalidade, aí minha mãe me tirou. E minha mãe não achava importante, né, que achava que era só o curso regular e, né, enfim. E em algum momento da minha vida, como eu fiquei com aquele sonho frustrado em mim, e eu sentia que eu tinha habilidades para o piano, eu só não tinha condições mesmo de fazer, eu comprei um violão. E não deu certo. Não deu certo porque a questão da substituição que eu tenho falado para vocês. Se você tem um sonho e tentar substituir por outra coisa, enfim, para mim não deu certo. E realmente não dá certo. Só que aí, em algum momento, o que eu fiz? Já que eu não me tornei uma pianista, eu criei essa personagem, Eva Milly, né? É Eva Milly dos Santos Oshiro, é o nome dela. Que é do livro As 5 Estrelas. E essa história se passa entre o Japão e o Brasil, nos dois locais, e é muito top, eu gosto muito. Fala sobre superdotação, fala sobre fãs, muitas coisas, relacionamento mãe e filha, filha e pai. Vamos ver. A próxima pergunta é sobre como posso me divertir? E aqui tem uma família em um
Não sei se é um iate, é um barco. Aqui fala sobre praticar esportes, né? Se divertir assim, então, praticando esportes. Assistindo a filmes, programas de TV. E também dançando. A 1 Timóteo 4,8, o treinamento corporal é proveitoso. Ó, legal. É preciso analisar quais os riscos envolvidos nesse esporte, no esporte que você escolheu para você, tá? E também é preciso analisar se esse esporte proporciona boa associação. Eu não sei se associação ele está querendo dizer em relação a, sabe quando você joga uma pedra na água e ela faz várias voltas assim? Talvez seja isso. Porque quando você acrescenta algo na tua vida, não é só aquilo em si. São todas as outras coisas associadas, né? Quanto tempo e dinheiro esse esporte vai consumir? Eu já tentei substituir outra coisa na minha vida também, em relação ao esporte. O que acontece? Além de pianista, eu sempre sonhei em ser bailarina. E sempre levei bastante jeito pro balé, né? Mas em algum momento da minha vida também não tive condições financeiras de continuar. Fora que eu vinha fazendo meio pingado, tipo, às vezes tinha condições, eu entrava e aí saía, entrava de novo. Enfim, foi meio inconstante também. Mas no coração era, né? E toda vez que eu fazia, sempre eu sentia assim que era aquilo que eu tinha que fazer, né? Meu corpo também se identificava com a dança. E eu cheguei até a dançar com a Ana Botafogo, né? A conhecê-la, foi bem legal a experiência. Eu não esperava que era uma pessoa tão humilde. E aí, depois que eu não pude mais fazer o balé, eu lembro que eu fiquei sabendo que na escola para onde eu tinha ido estudar, tinha vários esportes num valor bem irrisório, bem baixinho mesmo, tipo uma taxa simbólica. E aí tinha futebol. Daí eu pensei assim, bom, eu gosto de trabalhar com os pés, então eu acho que eu vou fazer futebol. Saí do balé para futebol de salão, né? Mas não deu certo. Ali no texto ele fala o que? Associação, né? Eu lembro que quando eu era pequena, um dia no carro, eu falei... Sei como que eu tomei coragem, né? Porque eu sou autista, superdotado. Sou autista, né? Então, assim, geralmente eu não tinha coragem de falar alguma coisa, né? Para os meus pais. E naquele dia, em algum momento eu tomei coragem. Eu falei, mãe... eu quero ser dançarina, né? E me veio essa palavra, né? Quem dança é dançarina.
é meu sonho. E aí ela olhou feio e virou pra mim: de jeito nenhum, dançarina é prostituta. Toda dançarina é prostituta. É garota de programa. E aí eu... então eu não quero, né? E a minha mãe sempre falou abertamente com a gente sobre tudo, desde pequena, né? Então eu já sabia o que era isso. Ela já tinha falado. Aí quando eu cresci, eu vi que não era bem assim, né? Que não era todo mundo que fazia dança, que as pessoas não se prostituíam, né? Só que aí, por exemplo, eu fiz dança do ventre. E as pessoas, quando você fala que fez dança do ventre, as pessoas, elas são bem maliciosas, né? Então, assim, é visto de uma forma bem pejorativa. E, por exemplo, quando eu fiz aulas de dança do ventre, uma das primeiras coisas que a professora falou foi sobre a seriedade da dança, muitas coisas. Sobre que é uma dança cultural, né? Só que isso tudo depende da associação, né? Como diz essa palavra, a que está associado. Isso depende de pessoa para pessoa. E aí, eu me lembro sempre, tenho essa memória, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, andando em alguma rua do Japão, à noite. Eu não sei se a gente estava voltando de algum passeio ou estava indo. E aí passamos na frente de um estabelecimento que tinha... como que chama? Esqueci o nome daquilo. Parece um outdoor mais iluminado, assim, com imagens que geralmente, às vezes, tem na frente de um estabelecimento. Enfim, esqueci o nome daquilo, mas sabe? Daí tinha fotografias. Aí nesse letreiro havia, assim, imagens de mulheres, mas assim, tipo uma arte, algum desenho, pintura que alguém fez. E daí estava escrito assim, Brazilian, né? Tipo assim, brasileira. Daí tinha a imagem de uma mulher morena, com roupas de carnaval. E estava escrito algo em inglês, e embaixo assim, em kanji com hiragana e katakana, né? Quer dizer, em japonês embaixo. Escrito algo tipo, dançarinas brasileiras, né, se apresentam em show. Então, era um cartaz assim, né? Luminoso, assim. E aí eu entendi que aquele bar era um bar de apresentação de danças associado, sim, à prostituição. Então eu achei interessante essa palavra, associação. Então depende a que está associado. Eu lembro que em algum momento da minha vida, já que eu falei de futebol, eu assisti alguma reportagem, talvez da Band, que falava sobre jogadores de futebol, que falava sobre modelos, sobre cartão rosa. E a partir daquele momento,
Na minha cabeça ficou associado, toda vez que se falava em jogador de futebol, tráfico humano, prostituição, enfim, as piores coisas vinham à minha mente. Aí traz a palavra, olha, Eclesiastes 11:9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e anda nos caminhos de teu coração, e nas coisas vistas pelos teus olhos, mas sabe que por todos estes o verdadeiro Deus te levará a juízo. Quando me dá vontade de ver um filme, telefono para uma de minhas amigas e nós espalhamos isso entre os nossos amigos, diz uma garota da África do Sul. Aqui fala sobre indução. Indução, a que você está sendo induzido constantemente? Será que vou acabar simpatizando com malfeitores? Salmos 26, 4, 5. Aqui eu não acho que é sobre quem faz, tá? Eu acho que é sobre o que se faz. Jesus falou sobre a árvore, né? Que da árvore boa saem bons frutos. Inclusive, eu acabei de contar uma coisa para vocês que falava sobre divisão. Às vezes eu uso o verbo divisar, por exemplo, para dizer que estou separando as coisas para poder entendê-las. Divisar, avistar, perceber, delimitar. Quando eu trabalhava no Japão, acho que uma vez por ano a gente fazia o balanço da fábrica. Tinha que contar todas as peças que restavam, né? E tinha esse trabalho minucioso assim. Então, é preciso fazer um balanço e divisar as coisas. Porque quando a árvore é boa, ela dá bons frutos. E esse dar bons frutos que Jesus fala, não é sobre ganhos, olha o que eu estou fazendo. Aí você me conhece. É só ver o que eu estou fazendo. Entendeu? Agora que não pode, por exemplo, por exemplo, analisando um pouco do Velho Testamento, inclusive Davi, sempre que eu vejo Davi e Saul, eu não vejo diferença entre eles. Eles fazem as mesmas coisas. A única diferença é que Davi fala que ele já foi ungido. Mas a árvore dele, que ele diz tão boa, faz as mesmas coisas que a árvore de Saul, né? Em relação aos filisteus também, às vezes a impressão que eu tenho é que a árvore dos filisteus faz a mesma coisa, né?
do que a árvore, sabe? Dos israelitas, dos hebreus, do povo judeu, até que venha Jesus. Aí, para mim, sim. Aí sim a divisão, as coisas se dividem. Entendeu? Porque ele obriga as pessoas através do comportamento dele, e por isso ele é detestado. Porque quando ele eleva o padrão, o que ele faz? Todos vocês vão ter que elevar também, sabe? Essa é a questão. E aí, Deus está me lembrando da abolição da escravatura. Então, um a um dos países, eles vão abolindo a escravatura. Aí tem um problema, né? Porque quando se eleva esse padrão, né? Eu tenho que libertar esse povo, né? Eu tenho que libertar essas pessoas, eu tenho que tratá-los como se elas fossem iguais. Então, essa abolição, ela vai se espalhando. Então, quando você aumenta o padrão em qualquer lugar do mundo, isso vai se associando a outros lugares. As outras pessoas começam a se sentir obrigadas a fazer o mesmo. E claro, elas não gostam disso. Elas não querem tratar as outras pessoas melhor. Entendeu? Elas querem continuar sempre do mesmo. Tratando de mal a pior o outro, né? Aí, quando se eleva o padrão em todo lugar, é a mesma coisa da abolição da escravatura, por exemplo, né? As pessoas começam a tratar as outras de igual para igual, mas da boca para fora, ou fazendo as coisas meia boca, como dizem, sabe? Aí você pergunta, né, por que o mundo não muda? É por isso. Aqui fala para que você se mantenha em alerta. Mensagem 33. Por que evitar a pornografia? Engraçado que na imagem que eles trazem, tem 4 meninos com celular. Cada um tem um celular. 4 não, 1, 2, 3, 4. São 5. Nossa, bem novinhos. Que idade será que eles têm? Eu diria que tem no máximo 10, né? Às vezes eu posso me enganar, mas eu diria que entre 8 e 10 anos. Talvez até 11, né? Entre 8 e 11. Porque às vezes os meninos, enfim, parecem mais novos às vezes. Mas, no máximo, estão ali na puberdade. Com que frequência você se depara com pornografia? Nunca, raramente, regularmente. Onde isso costuma acontecer? Internet, TV, trabalho, escola, outros. O que você faz? Desvio o olhar imediatamente, não resisto à curiosidade e olho brevemente, continuo olhando e até procuro mais. Quando isso começou? Na sua infância?
Às vezes, quando estou na internet, seja navegando, fazendo compras, seja apenas consultando o saldo da minha conta bancária, de repente aparece algo pornográfico. Talvez você se pergunte, mas será que é tão ruim assim a pornografia? Que é o que falam aqui. E a pornografia, ela se torna um hábito com efeitos duradouros e devastadores. Aí tem um jovem que diz que para ele é uma luta diária. Avalie a situação. Como você poderá evitar encontrar pornografia mesmo sem querer? Colossenses 3,5 Amortecei, portanto, os membros do vosso corpo que estão na terra, com respeito à fornicação, impureza, apetite sexual, desejo nocivo e cobiça, que é idolatria. Alguns de seus colegas de trabalho ou, sei lá, se for falar de um filho teu, será que alguns colegas dele ou dela de escola estão enviando anexos pornográficos por e-mail ou telefone celular ou via rede social? Quando você está na internet, aparecem pop-ups, como que fala isso? Janelas instantâneas que levam a outros sites? Como reduzir ou eliminar as vezes em que se depara com pornografia? Você está viciado em pornografia? Você olha intencionalmente? A pornografia é um hábito seu? Você está se enganando? Você deseja libertar-se da pornografia? A pornografia tem efeito cumulativo. Quanto mais você a vê, mais difícil fica se libertar dela. Reconheça o que a pornografia realmente é. A pornografia, diz aqui, não passa de uma tentativa satânica de degradar algo que Deus criou para ser honroso. Tá? Salmos 97:10. Encarar a pornografia por esse ângulo o ajudará a odiar o que é mal. Pense nas consequências. A pornografia destrói casamentos. Tá lá naquele filme Prova de Fogo, Fireproof, muito bom. O marido dela era viciado em pornografia e aí ela começou a não querer conviver com ele mais. Então eles já não tinham mais intimidade nenhuma, porque ela dizia, eu não vou competir com essas coisas. E ele também já não tinha interesse nela, por causa do vício dele. E aí foi uma coisa puxando a outra, porque ela começou a se interessar por um colega de trabalho dela, já que ele não a supria. E ela também acabou, ela aprendeu, primeiro ela aprendeu a amá-lo, né? Por isso que ele se casa, né? A gente aprende a amar alguém. Só que depois que ela casou com ele, ela aprendeu a desprezá-lo. Então essas coisas que ele fazia,
criaram um certo asco nela, né? E hoje Deus está falando muito essa palavra, divisão. E agora ele mostrou essa palavra para mim, divórcio. Então, criou essa divisão no coração dela, uma trave, né? E que quase eles se divorciaram se não fosse a intervenção do pai dele. Assuma um compromisso. Fiz uma promessa solene de nunca olhar com desejo para uma moça, disse o fiel Jó. Vou fechar imediatamente qualquer pop-up ou site de conteúdo claramente sexual. Vou falar com um amigo maduro se eu tiver uma recaída. Quais decisões que você pode tomar para te ajudar na sua luta contra a pornografia? Plano de ação. Para não me deparar com a pornografia, eu vou... Então, escreva sobre isso. Eu gostaria de perguntar alguém que uma autoridade sua, o seguinte sobre esse assunto. Então, sim, vá atrás para saber. A pornografia, ela está coligada ao tráfico humano. Tá? E fora que, mesmo que a pornografia não esteja ligada a uma situação de tráfico, sejam pessoas livres que estão fazendo algo ali profissionalmente, são profissões degradantes, que degradam a pessoa, tiram a dignidade da pessoa e põe a pessoa em uma situação de indignidade, desonra, né? E Deus se desagrada dessas coisas. A pornografia, ela acaba com os casamentos, né? Então, de qualquer forma, isso é um tipo de escravidão. Aí vamos falar sobre o seu progresso espiritual. Eu quero ver se eu termino esse livrinho. Número 9. O que você acha mais desafiador? Estudar a Bíblia, orar regularmente, conversar com os outros sobre a sua fé, ou entender a sabedoria dos padrões da Bíblia? 34. Por que seguir as regras da Bíblia? Aqui dá um exemplo de conversa. Tem uma moça cochichando com a outra, e a outra tá atrás rindo. Olha, o Lucas realmente está a fim de namorar você. Dá para ver só pelo jeito que ele fica te olhando. Ele não desgruda os olhos de você. E adivinhe só, ele não tem namorado. Você já desconfiava disso, afinal faz poucos dias que o Lucas convidou você para ir a uma festa na casa dele. Você não aceitou o convite, é claro, mas ficou imaginando como teria sido se tivesse ido. Tô curiosa agora. Acho que vai terminar essa história. Tem uma das amigas dela que pensa, né? Ela tá pensando, ela não falou, né? Não, ela disse. Ela fala. Não só pensou, não. Se eu não estivesse namorando, ficaria com ele na hora. Daí ela olha pra você meio intrigada. Você já sabe o que ela vai perguntar. Por que você não tem namorado? Pergunta ela. Você tem pavor dessa pergunta. A verdade é que você gostaria de ter um namorado. Mas sempre ouve dizer que
Para namorar, é melhor esperar até estar pronta para se casar. Se não fosse é por causa da sua religião, não é? Diz a outra garota. Como ela sabia o que eu estava pensando? Você se pergunta. Com você é só Bíblia, 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 zomba ela. Por que você não pode se divertir de vez em quando? Você já pensou sobre isso? Por que você não pode se divertir? Por que tá todo mundo namorando, né? Fazendo tantas coisas e você não? Você se sente ridicularizado ou ridicularizada pelo fato das pessoas acharem que você está um pouco fechado, fechada, ou obcecada de alguma forma, fanático, fanática, sabe? Ou que você está perdendo tempo, oportunidades, né? Ou que você é muito chato, muito chata. É o que fala aqui, ó. Você já foi ridicularizado, ou está sendo, ou se sente, ó, em caso afirmativo, talvez tenha se perguntado se está perdendo alguma coisa, tá? As regras da Bíblia parecem restritivas. O estilo de vida livre que meus colegas tinham me atraía. Agora, tenha a perspectiva correta. A experiência nem sempre é o melhor instrutor. Na verdade, aprender os erros de outros é sensato estar de acordo com a Bíblia. O salmista Asaf fez isso. Por um tempo, ele achou que os padrões de Deus eram muito restritivos, mas examinar o que aconteceu com aqueles que abandonaram a Deus lhe deu uma perspectiva correta das coisas. Mais tarde, Asaf concluiu que essas pessoas estavam em terreno escorregadio. Aqui tem uma pergunta muito legal que fala sobre sexo antes do casamento. Ó, seu modo de vida deixou você feliz? Você acha que isso te engrandeceu? Hoje me veio uma cena à mente, e eu nem compartilhei com vocês, mas talvez tenha sido guardada para esse momento. Então eu vi um homem e uma mulher, né, que fizeram esse sexo antes do casamento. E ali, como diz, né, ali nesse livrinho de perguntas, ele diz assim: eu não gosto de perder oportunidades. Eu sou um homem livre. Eu não vejo isso como algo errado. Eu busco a minha felicidade. Só que toda vez quando ele termina o ato sexual, né, ele sente repulsa, né? Então ele quer logo que a moça vá embora. E aí, essa cena que eu vi, ela me lembrou essa pergunta: o seu modo de vida deixou você feliz? Você ficou mais feliz? E aí o questionamento, quando eu vi essa cena, não sei se foi hoje de manhã, eu não sei como explicar isso. Eu meio que questionei Deus, né? O que eles estão buscando? Né? Se eles se sentem tão infelizes depois, que tipo de liberdade é essa? Que tipo de felicidade é essa? Né? Se eles estão vomitando no banheiro, se eles estão olhando para a pessoa com quem eles acabaram
de se entrelaçar e sentindo nojo da pessoa, sentindo asco da pessoa, sentindo repulsa, sentindo, tipo, vai pra sua casa, sai daqui, sabe? Nunca mais, esquece que você já me viu na vida, apaga meu telefone, sabe? Se quiser me bloqueia, nunca mais quero ver sua cara, sabe? E pensando bem, o que é, né, a pornografia, o que é a prostituição? É uma pessoa com quem você não quer ter amizade, que você não quer apresentar as pessoas que você gosta, que você quer esconder, né? Como que algo assim pode ser bom? E imagina o seguinte, tô vendo o seguinte, uma pessoa que é viciada em comer comida do lixo. Ninguém pode saber que a comida que essa pessoa mais gosta de comer é a comida do lixo. E depois, obviamente, que come a comida do lixo, ela vai vomitar. Porque você sabe que eu não tinha percebido que eu comia a comida do lixo. Mas sempre volta a mesma lata do lixo. E nunca pode convidar ou apresentar isso para as pessoas, né? Enfim, é uma coisa muito esquisita. Agora eu entendo o seguinte, eu aprendi a não julgar as pessoas de pouco tempo para cá, que Deus mostrou uma coisa que chama desespero. Que eu comecei a questionar Deus, o que leva um homem, e tem mulheres também, né, principalmente mulheres mais velhas, depois dos 60 anos, que são viciadas em garotos e garotas de programa, em prostituição, né? Eu questionei Deus, de onde vinha isso, né? Como que alguém podia fazer uma escolha dessa? Né? Comer uma comida da lata do lixo. Aí ele me deu essa palavra, desespero. Desespero. E na verdade, essa palavra desespero, ela cabe a muitas coisas, como vícios, né? Eu vim falando de jogos eletrônicos, qualquer tipo de vícios, né? E aí sempre essa mesma palavra, desespero. E aí eu acho muito legal quando eu pergunto algo para Deus, porque desmistifica um pouco. Eu consigo compreender como que as pessoas chegam a isso. Tanto a pessoa que trabalha ativamente com isso, quanto a pessoa que é passiva, né? Que contrata. Só que nesse caso também eu já não sei quem que é ativo e quem é passivo, porque eu já pensei. Eu pensei assim, bom, quem injeta dinheiro nessas coisas é ativo, porque tem a escolha, muito mais do que aquele que precisa desse dinheiro. Então esse seria o passivo. E aí eu fiquei sem dúvida, sabe? Quem é ativo, quem é passivo. Porque eu comecei a entender que aquele que está de fora da, por exemplo, pornografia e prostituição, é muito mais ativo do que quem está realmente dentro. Porque quem está dentro geralmente tem uma necessidade financeira, tem um desespero um pouco maior do que aquele que está fora, né? E por causa também da injeção de dinheiro, que faz com que as coisas rodem, com que as coisas continuem e funcionem, entendeu? E aí eu entendi essa palavra, desespero. Então, assim, por trás de qualquer mau comportamento, sempre há um desespero. Sempre há uma solidão, sempre há uma dor que a pessoa esconde. Mas que só Deus sabe.
Aí, como posso me tornar amigo de Deus? Depois de sofrer uma tragédia pessoal, Jeremy passou a entender o valor de ter amizade com Deus. Quando eu tinha 12 anos, meu pai abandonou a família. Certa noite eu estava orando na cama, suplicando a Deus que fizesse meu pai voltar. Desesperado, Jeremy começou a ler a Bíblia, quando encontrou por acaso o Salmo 10:14. Ele ficou muito emocionado. Esse salmo diz a respeito de Deus: a ti se entrega o desafortunado, o menino órfão de pai. Tu mesmo te tornaste seu ajudador. Jeremy disse: senti que Deus estava falando comigo, mostrando que ele era meu ajudador. Meu pai. Que pai melhor do que ele eu poderia ter? A Bíblia mostra que Deus deseja que você seja seu amigo. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Tiago 4:8. Deus está convidando você para ser amigo dele. Mas essa amizade de Deus com você vai exigir um esforço da sua parte. Tá? Você precisa, aqui ele ilustra uma situação que essa amizade com Deus é como uma planta num vaso. Ela não cresce sozinha, você precisa regá-la regularmente e mantê-la num ambiente adequado ao crescimento dela. Ou seja, você precisa vigiar e cuidar dessa amizade com Deus, do seu crescimento com Deus. Você precisa orar, tá? Em tudo por oração e súplica, junto com agradecimento, fazei conhecer as vossas petições a Deus. Então faça, ore, suplique a Deus, agradeça e que Ele conheça quais são os seus pedidos, né? Entregue a Ele. Aqui fala que você precisa incluir nas suas orações os seus problemas, as suas ansiedades e as coisas pelas quais você é grato. Nunca esteja ocupado para orar. Saboreai e vede que Deus é bom. Salmos 34:8. Consultei a Deus e Ele me respondeu e me livrou de todos os meus horrores. Salmos 34:4. Seja mais regular em suas orações. Consegue se lembrar de algo que aconteceu com você e que é evidência do cuidado de Deus? A Bíblia diz: persiste em pedir e dar-se-vos-á, persiste em buscar e achareis. Então você precisa persistir, não desista. Não sei se você pediu já e não recebeu. Continue pedindo. É o que diz, né? A minha promessa desse ano, Lucas 18. Deus vai julgar a minha causa, Deus vai julgar a sua causa. A viuvinha não pode parar de orar. Como posso defender minha crença em Deus? Você tem receio de falar com seus colegas sobre suas crenças? Você tem medo de ser ridicularizado, não sabe como iniciar uma conversa, tem pouco conhecimento bíblico. Como você acha que é mais fácil falar sobre suas crenças? Conversar pessoalmente, falar na frente, escrever alguma coisa sobre suas crenças? Aqui,
Ó, tem uma pergunta. Que dizer de você? E faz um comparativo de... Não, esse comparativo é o que eu tô fazendo. Ó, mas olha aqui. Tem uma moça tocando violão. E aí tá escrito: assim como tocar um instrumento musical, falar sobre sua fé requer habilidade. Com prática, você se sairá bem. E aí tô imaginando o seguinte: e se em vez de você falar, você respondesse essa pergunta aqui? O que as pessoas dizem de você? Ou, olhando para você, o que se pode pensar sobre a sua fé? O que dizer de você? Essa pergunta está me intrigando. O que dizer de você quando... a primeira coisa que me veio foi Deus. O que Deus pode dizer de você? Não precisa colocar a sua vida inteira, né? Mas eu tô vendo uma palavra, arrependimento. Não sei se você passou por ela. Espero que sim, né? É uma coisa muito boa. E eu tô vendo arrependimento como um raio de luz que faz com que as coisas ruins que você fez não tenham... Ah, isso! Sabe uma cobra sem veneno? Sabe um animal peçonhento sem o veneno? Então é isso. Então é como se tivesse um antídoto. Então arrependimento ele traz um antídoto sobre todas as coisas ruins que você fez. Mas a minha visão foi esse raio de luz, que pode ser através, por exemplo... Não, foi isso que eu vi, o raio de luz, que funciona como faz desaparecer a maldade dessas ações e melhor, transformam todas as coisas erradas que você fez em uma espécie de... uma vitória. Como se você tivesse, em vez de você descer a escada, você sobe. Então, o arrependimento, por exemplo, você deveria estar lá embaixo na escadinha. Essa escadinha não é a primeira vez que eu vejo, não. Eu vi mesmo que tem uma escada que faz com que a gente... conforme a gente vai vivendo e fazendo as coisas que agradam a Deus, a gente vai subindo essa escadinha ou a gente vai descendo. Então, o arrependimento faz com que você ganhe esses degraus para cima. O que é muito bom, porque... E aí, como que se torna a sua fé? Você senta, você toca a sua música, ou você toca a sua vida, digamos assim, e aí você nem precisa falar da sua fé. As pessoas olham para você e você já testemunha de boca fechada mesmo. Mais ou menos assim. Só das pessoas olharem para você, elas se sentem inspiradas. Aqui tem uma pergunta: se você tem vergonha das boas novas que Deus possa ter para você, em relação à fé, em relação à salvação. E aí, devo me batizar? Aí diz, o batismo é um símbolo público de sua dedicação a Deus. Você dedica a sua vida a Deus porque deseja viver de acordo com os seus padrões.
Você deve se batizar porque ama a Deus e deseja servi-lo de todo o coração. O que significa dedicar sua vida a Deus? Significa abrir mão da posse de sua vida, prometendo colocar a vontade de Deus à frente de tudo mais. Eu entendo que o livre-arbítrio é uma faca de dois gumes, né? Então, assim, muito melhor que Deus escolha. Aqui fala que você não deve se batizar porque se sente pressionado. Daí tem algumas perguntinhas. De que maneiras você está demonstrando confiança em Deus? Salmo 71:5. Aqui está perguntando se as suas faculdades perceptivas estão sendo treinadas para distinguir o certo do errado. Hebreus 5:14. É verdade essa questão das faculdades perceptivas, né? Você vai abrindo seus olhos espirituais para muita coisa. E aí você se olha ali no passado, depois você passa por esse arrependimento, e você tem pena de si mesmo, você compreende a si mesmo, você acolhe a si mesmo, você já não se julga mais, sabe? Como se fosse um carrasco de si mesmo, dizendo, olha o que eu fiz. Por um tempo você pode, sabe, se açoitar, digamos assim, né? E não deve. Não é assim que Deus nos acolhe. Nem açoitando as pessoas, nem a nós mesmos, né? Porque nós não entendíamos, nós não sabíamos. Nós víamos, mas não enxergávamos. Com que frequência você ora? E aqui pergunta se as suas orações são específicas. E o que elas revelam? E revelam seu amor a Deus? Então, faça orações específicas. Não se esqueça de mencionar as coisas que você não gosta de se lembrar. Não esconda nada de Deus. Não, tem mais uma mensagem. O que fazer da minha vida? Aí tem uma jovem aqui, olhando para o horizonte, pensando o que vai fazer da vida. Aí tem um rapaz, parece que está dentro de uma ratoeira e está correndo. Lembre-se do seu Criador. Não tenha medo de nada, isso sou eu que estou dizendo. A corrente elétrica pode fazer um aparelho funcionar. De modo similar, o Espírito Santo de Deus pode motivá-lo a fazer muito em seu serviço. Deus ele vai te usar da maneira que você é. Não existe nada errado, sabe, com você. Todas as coisas que ele fez em você, fez com propósito. Aí, aqui tem uma coisa bem assertiva. Você precisa perguntar a Deus qual a vontade dele a respeito do seu futuro.
precisa pedir a Ele que Ele te dê sinais e mostre qual é a tua vontade para mim em relação ao meu futuro. Não só ficar mostrando, eu quero isso, eu quero isso, quero isso, que de repente não é a vontade de Deus. E aí, Ele mesmo endireitará as tuas veredas. Ó, tô terminando, ó. Suas anotações. Quais obstáculos podem impedir você de alcançar seus alvos espirituais? Tentações? Dificuldades? Ore sobre isso. Nada pode impedir. Né? Se você for obediente, a verdade é que nada pode impedir. Lembra dos 5 pães e 2 peixinhos? Nada pode impedir. Que passos específicos você pode dar para lidar com esses obstáculos? Você precisa ter obediência e autocontrole. Aí eu vou terminar falando aqui, né, que tem uma imagem de uma mão, não sei se é feminina ou masculina, escrevendo algo, né, talvez anotando essas coisas aqui. E aí, rememorando algumas perguntas que eu vou colocar aqui no final para vocês. Será que ele vai ser um bom marido para mim? Será que ela vai ser uma boa esposa para mim? O que realmente acontece depois? Você precisa ter um plano para enfrentar a pressão dos seus colegas. O que será que eles estão te pressionando? O que realmente acontece depois? Depois do quê? Tem alguma coisa que você espera muito ou teme, né? E o que realmente acontece depois? Será que realmente é tão bom? Ou você acha que vai ser ruim e, sabe, você... Enfim, você está exagerando um pouco. Olhe sobre isso. Olhe sobre o seu orçamento mensal. Devo morar em outro país? Olhe sobre isso. Converse com seus pais. Então, você precisa pedir autorização dos seus pais para alguma coisa? Olhe sobre isso. Controle sua raiva. Olhe sobre isso. Aliás, uma das coisas que eu vou dizer para vocês, gaste a sua raiva em alguma coisa construtiva. Sei lá, faz uma corrida, faz uma caminhada, faça um esporte de preferência, vai cantar debaixo do chuveiro, faça alguma coisa, tá? Para gastar essa energia. Está pensando em se batizar? Ore sobre isso. Quais são os seus alvos? Ore sobre isso. E aí, leia lá, né? Aqui ele dá alguns exemplos e para mim, como é a promessa desse ano, leia Lucas 18. Os primeiros versículos ali falam sobre a viuvinha que pede incessantemente, porque você vai conseguir. Tchau, Deus abençoe vocês.